Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul teve um ano de 2019 com sua atuação institucional fortalecida. Foram implementadas melhorias no atendimento, modernização da prestação de serviços aos médicos, eventos de atualização e qualificação profissional. Foram firmadas parcerias com o Ministério Público, Defensoria Pública, notificações de agrotóxicos. O presidente do CREMERS, doutor Eduardo Trindade, nos concedeu uma entrevista exclusiva, agora há pouco. Acabo de chegar de lá, avaliando 2019 e projetando 2020. E uma preocupação, que é de todos nós, coronavírus. O que está acontecendo no mundo? Essas imagens que nós estamos vendo de pessoas caindo nas plataformas do metrô, na China, isso é verdade? Meu Deus, tem gente defendendo que não se tenha carnaval esse ano. As redes sociais estão em ebulição pelo coronavírus. Pode contar a entrevista do doutor Eduardo Trindade comigo. Estamos na sede do CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, sendo recebidos pelo presidente, doutor Eduardo Trindade, para a gente conversar um pouquinho sobre a atuação do Conselho em 2019, perspectivas para esse ano de 2020. Eu sei, presidente, que em 2019 houve um processo de melhoria no atendimento, modernização da prestação de serviço aos médicos e muitos eventos de atualização. Importantíssimo, né, doutor Eduardo? Não, são fundamentais, né? Na verdade, o CREMERS tem duas formas de atuação. Uma forma de atuação na sociedade, uma forma de atuação que eu chamo interna corporis para os médicos, né? Nós temos que atender esses dois públicos, né? Que o nosso objetivo maior é bem esse, tornar cada vez a nossa medicina aqui no Rio Grande do Sul melhor. Como é que a gente fez essa melhoria para o nosso público, eu diria, interno, para os médicos? A gente melhorou a gestão dos serviços, agora finalmente a gente está com um novo sistema aqui de informática para garantir que o médico não precise mais vir até o conselho. Vai ser tudo digitalizado. O colega médico ele só vai precisar vir fisicamente ao conselho na primeira vez, na sua primeira inscrição. Depois, com o registro de novas especialidades, querer cadastrar a área de atuação, ele vai fazer tudo por meio digital, de casa ou por meio de aplicativos eletrônicos. Então, isso foi um grande avanço, principalmente porque atingiu nosso objetivo para o colega que lá está no interior, que às vezes não tem uma facilidade tão grande para se deslocar aqui para a capital. É realmente muito difícil, né? Então, essa forma da nossa função cartorial, nós tentamos torná-la toda digital, atingindo um grande objetivo, né? Maior resolutibilidade, diminuir a questão de custos para os colegas, né? E também a nossa função daí para o externa corpus. Nós tentamos manter convênios com Defensoria Pública. Pois é, esse ano foi marcante agora. Isso, né? Nós buscamos Ministério Público, Defensoria Pública. Todos esses órgãos a gente vê claramente que estão buscando soluções extrajudiciais. Isso. Para evitar essa judicialização extrema em todos os sentidos e tornar tudo muito mais célere e mais rápido, né? Mais resultados. Queria que o presidente comentasse o agrotóxico. Então, assim, ó, nós buscamos cooperação, buscamos confederação com a Defensoria Pública, buscamos a cooperação com o Ministério Público Estadual. A questão do agrotóxico foi muito importante, porque ficava o quê? Uma guerra, ficava uma divisão de poder. O Ministério Público via com maus olhos os médicos, achava que os médicos estavam fazendo, de certa forma, assim, um corpo mole em relação à denúncia sobre o uso excessivo de agrotóxicos. Na verdade, não. O que faltava é disseminar a informação. Então, eu gostaria de saudar até o Ministério Público do Trabalho, o Dr. Rogério Fleischmann, parceirão, assim, buscar resultados para a sociedade. Claro. A doutora Ana Medeiros, também, do Ministério Público Federal, também vamos buscar resultados nessa questão de que o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado eminentemente agropastoril e o nosso commodities, talvez seja a nossa principal fonte de renda do Estado, seja a nossa produção agropecuária. Então, vamos fazer uma forma de que seja um uso racional dos agrotóxicos. E é isso que se buscou. E fazendo uma notificação adequada. Que é o quê? A gente tem que gerar saúde para a nossa população, né? Isso é proteção danos, da população. É proteção da população, é evitar danos. Porque senão sai muito mais caro. Vamos fazer um uso indiscriminado de agrotóxicos. Daí toda a população adoece e no ano seguinte a nossa produção, obviamente, vai cair. Evidente. Uma coisa que chamou atenção nesse ano que passou, presidente, foram as campanhas do CREMERS em relação ao exercício ilegal da profissão, o que também
é uma ação de proteção à vida do cidadão, da sociedade, né, presidente? Nós temos a obrigação de esclarecer a sociedade. Senão fica sempre aquela imagem, não, os médicos estão querendo fazer reserva de mercado, os médicos estão querendo se proteger, só estão se preocupados com a questão pecuniária. Na verdade, não é isso que acontece. Foi muito boa até a apresentação, tu esteve no dia aqui, com a doutora Tassiana, da Sociedade Brasileira de Dermato. O número de complicações bizarras e incomuns que está se vendo nunca se viu antes. Cite uma E para o nosso telespectador. necrose de ponta de nariz, por exemplo. Inacreditável É inacreditável. Às vezes até tem casos de cegueiras, é óbvio. Até para esclarecer a população que está nos escutando. Complicações podem ocorrer na mão dos melhores profissionais. Mas tem que ser complicações esperadas, complicações bizarras que a gente viu, injeção de silicone industrial. Meu Deus. Esse tipo de coisa que tem que ser cuidado. Por isso que a gente viu que não adianta chegar discussões, porque senão fica questão de reserva de mercado. Então vamos esclarecer a sociedade. O porquê os médicos acham que combatemos tanto exercício legal. É uma forma de proteção social. Por que se criou a medicina? Por que nós temos uma faculdade de 6 anos? Porque depois nós temos que fazer uma pós-graduação, chamada residência médica, de 2, 4 ou 5 anos. Para garantir que a gente diminua ao máximo essa incidência de complicações. Por isso que nós não podemos deixar outras áreas fazer procedimento eminentemente médicos, porque isso gera risco aos pacientes. Claro, meu Deus. Não, isso é muito, muito sério. Isso não só na área da dermatos, na área da cirurgia vascular, isso na área da oftalmologia, na área da obstetrícia, principalmente num estado onde tem uma oferta muito boa de médicos. Nós temos uma oferta boa, né? Nós temos uma oferta boa. E qualificada, né, doutor Eduardo? Eu diria que nós temos médicos que poderão trabalhar em qualquer local do mundo. Concordo. Os nossos colegas são extremamente bem qualificados. Nós não temos a melhor estrutura. Nossa estrutura, nós temos centro de excelência aqui no estado que não deixam a desejar nenhum outro local do país. Mas a nossa estrutura não está amplamente distribuída. Mas os profissionais são extremamente bem capacitados e habilitados. Teve uma ação do CREMERS, com a FAMURS que nós cobrimos, que foi a disponibilização de médicos para o interior do estado. Queria que o doutor Eduardo comentasse isso, isso me chamou muito a atenção. Uma ação assim, muito efetiva para contribuir com os municípios, para as pessoas não estarem se deslocando para Porto Alegre buscando atendimento. É um absurdo que se vê hoje em dia, não é nem mais ambulancioterapia, é a van-terapia. Que coisa. A gente vê van que se deslocam às vezes por 500, 600 quilômetros aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, o que nós buscamos com a FAMURS? Diminuir a função do atravessador. Vamos deixar as prefeituras municipais entrar em contato direto com os médicos e não ter essa figura do atravessador que fica fazendo essa intermediação. Um concurseiro qualquer? Não é nem concurseiro, essas empresas, né? essas OS que a gente acaba vendo inúmeros escândalos, às vezes no estado do Rio Grande do Sul e no país, então vamos tornar essa relação mais direta. E vamos, eventualmente, abrir concursos públicos adequados, com salário adequado, que realmente vinculem os médicos no interior do estado. Vocês tiveram uma ação no concurso público em Bagé, nesse sentido? Nós tivemos uma ação recente agora, uma vitória, até eu tenho que saudar a atuação dos procuradores aqui do Conselho, que conseguiram sustar um concurso em Bagé que não era nem preço vil, era vexatório o valor. É mesmo? Qual era o valor, doutor? Era R$ 1.359 para 20 horas semanais. R$ 1.359 para um profissional que fez 6 anos de faculdade e 3 anos de residência. Mas qual é o objetivo disso? Porque a prefeitura está... Não, o objetivo muitas vezes é bem isso, que não surjam nenhum colega lá naquele concurso, aí tem que fazer aqueles concursos emergenciais. A nossa grande hipótese é essa, só pode ser isso. A prefeitura não quer que ninguém apareça, óbvio. A prefeitura não quer que ninguém apareça. Eu não estou conseguindo médicos concursados, então vou ter que lançar a mão desses editais emergenciais. Então, é a única hipótese, que não tem sentido oferecer R$ 1.359 para um profissional que fez uma formação muito grande e que tem uma responsabilidade muito grande, né? Claro, com a vida das pessoas. Eu vou pedir para a Vanessa agora, doutor Eduardo, colocar na tela a sopa de morcego, sopa de cobra, um pedacinho de um filme aí sobre uma feira na China. Fiquei muito alarmado com essas coisas, porque eu quero falar com o doutor Eduardo Trindade agora sobre o coronavírus. Quero até que o senhor comente um artigo que mandou para Zero Hora. Eu estou muito angustiado com essas coisas. Tem gente que tem uma linha, assim, de pensamento que diz que isso é vírus de laboratório,
criado para favorecer grandes indústrias farmacêuticas que vão entrar com a vacina para vender por milhões e milhões e milhões para o mundo inteiro. Outros dizem que o problema não é nada disso, é realmente um vírus proveniente de condições de higiene não adequadas na China. Parece que um processo histórico desde Mao Tse-tung, quando a China viveu a pior crise econômica da sua história, os chineses aprenderam a comer qualquer coisa que rastejasse, voasse, caminhasse, se mexesse. O que é esse troço do coronavírus? Fala um pouquinho do seu artigo para Zero Hora. Nós precisamos ficar alarmados aqui. Tem que cancelar o carnaval, doutor Duarte? Não precisa cancelar o carnaval. Na verdade, tanto a Organização Mundial da Saúde quanto o Ministério da Saúde brasileiro já se pronunciaram que isso ainda não se tornou uma calamidade. Na verdade, a gente já se viu que realmente a letalidade do vírus está em torno, se eu não me engano, de 2%, contaminação, principalmente naquelas populações do extremo de idade ou imunossuprimidas. Mas, na verdade, o que alarma mais é porque é o seguinte, que o risco da propagação do vírus realmente existe. Nós vemos agora, recentemente, uma suspeita desse vírus em São Leopoldo. Que foi já descartada. Já foi descartada, se confirmou que... Era uma gripe forte. Era uma gripe, era um H1N1, se eu não me engano, não era o coronavírus. O Tamiflu é bom por coronavírus? Não, o Tamiflu não tem resposta, que na verdade, como a gente tem poucos tratamentos para esse tipo de vírus, a gente não tem... Esse que é o problema, a gente não tem como fazer uma vacina ainda e a gente não tem um tratamento específico para esse vírus. Quando surgiu... Tanto que as medidas são medidas de suporte. Isso. É internação, se o paciente precisar de uma ventilação mecânica, ventilação mecânica, vá fazer o oxigênio. para. Podem até para não alarmar a população. Muita mais gente foi contaminada por esse vírus e não teve essas repercussões graves. Não teve? Não teve. Esse vírus não é uma letalidade 100%. Se alguém se contaminar aqui, vai morrer todos nós aqui que estamos nessa sala. Quer dizer que esses vídeos das pessoas caindo nos metrôs da China, isso aí não é verdade? Essas informações eu acho que não se confirmaram, provavelmente são fakes, né? Devem ser fakes. Foram fakes, porque não é dessa forma que acontece. E os sintomas, como foi muito bem colocado, são mais sintomas respiratórios. E esses vídeos estão rolando pelas redes sociais, parecem mais sintomas neurológicos, né? Parece mais uma disseminação, não sei se... vai lembrar do gás sarin, por exemplo, que colocou no metrô de Tóquio, do que agora uma propagação desse vírus do coronavírus, né? Que os sintomas, como eu disse, são mais sintomas respiratórios. Então, quais as melhores medidas para a população saber? Faça uma higiene adequada das mãos, todo momento faça a limpeza. Vai entrar em contato com talheres, lave as mãos. Vai cumprimentar uma outra pessoa, lave as mãos. Então, todas aquelas medidas gerais de higiene servem muito para a prevenção não desse só do coronavírus, como vários outros tipos de vírus. Eu hoje de manhã estava no Zafre, lá no Bom Canto, uma pessoa espirrou perto das frutas, todo mundo, meu Deus, todo mundo saiu de perto. Já tá que nem no aeroporto japonês, todo mundo de máscara. Pois é. Isso ainda não é necessário. Essa questão, esse alarme, esse grande alarme, todo mundo ficar apavorado, não é assim. Não é assim? Principalmente porque foi numa região localizada. A China, inclusive, está construindo um hospital gigantesco lá. Então, está fazendo um bom controle epidemiológico dessa doença, né? Ministra Damares Alves, né? Ministra Damares Alves, ministra da Mulher, da Criança, enfim, lançou uma campanha para que os jovens de 12 aos 18 anos evitem relações sexuais. Em função de doenças venéreas, em função da gravidez na adolescência, que é uma coisa gravíssima, né? Existe nota do Conselho Federal de Medicina reforçando a necessidade dos pais cuidarem dos filhos e das filhas adolescentes, né? Em função dessa gravidez de alto risco e que traz uma porção de problemas, não só de saúde, como problemas econômicos, sociológicos. A gravidez na adolescência é a maior causa de evasão escolar. É uma coisa horrível, né? Então, na verdade, aquela população, principalmente de baixa renda, que acaba gestando na adolescência, acaba abandonando os bancos escolares e acaba perpetuando esse círculo vicioso da pobreza, né? Pois é, agora tem gente descendo o cacete na ministra, presidente, que ela está errada. Até parece que a Sociedade de Pediatria também se manifestou. Pior de tudo foi o comentário da Fátima Bernardes no programa da Globo, dizendo que a ministra está errada. Eu não sei, presidente, eu quero uma posição de um presidente de um conselho dos mais importantes do Brasil, de um médico. Na verdade, a gente tem que pensar em todas as medidas efetivas e eficazes para o controle da natalidade na adolescência. Então, nós temos várias medidas.
Se a medida só a abstinência sexual vai ser efetiva, realmente não sei. Mas que ela claramente é uma medida, é uma medida. E essa hipersexualização da sociedade, cada vez mais jovens, as adolescentes tendo contato com o sexo, então tem que se pensar em várias ações. E essa é uma ação. Então não dá para criticar a ministra diretamente sem ver o projeto completo. Na verdade, isso é mais uma das medidas elencadas. Nós temos que fazer a distribuição de preservativos masculinos, nós temos que fazer depois em pacientes com mais idade, que para esses critérios, laqueadura tubária, nós temos que pensar em vasectomias para homens, em pacientes adolescentes. Temos que pensar em diversos mecanismos de controle da gestação. Dentre eles, talvez a abstinência sexual então, é uma delas, não tenha dúvida. Então, por isso é que eu não vou fazer coro com esse pessoal que critica de forma inadvertida a ministra por nada, assim, ou quer sair jogando pedra, né? E a vacina do HPV? A vacina do HPV também é necessária porque evita, lá no futuro, o SIAD colo uterino. Que é uma não coisa há muito nada grave, mais triste do que ver pacientes jovens, Jovens, de 20 a 30 anos, às vezes com câncer extremamente avançado, né? Nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país. Essa questão de polarização ideológica, né? Isso é muito triste, né? É ruim, não né? é porque eu tenho uma ideologia X, que eu vou sair criticando a ministra que tenta fazer um mecanismo de controle da natalidade. Mais um, não é o único para prevenir a gestação na adolescência. O ministro em exercício da Saúde, o nosso amigo Dr. João Gabardo dos Reis, diz que nessa questão do coronavírus aí, que nós não precisamos nos alarmar. O senhor confirma isso? Até o presente momento, sim. Até o presente momento... Não é preciso a gente concordo, ficar alarmado. Não precisamos entrar em pânico. Na verdade, a gente vê várias informações pelas redes sociais que fazem isso, querendo que assim, a sociedade entre em pânico, mas não. Até o presente momento não se precisa. Quer dizer, carnaval não tem risco, que vem muita gente de fora, não tem risco de uma contaminação tem aí em todo massa? a conglomerado de pessoas facilita a disseminação de doenças, né? Mas certamente é muito melhor para a sociedade, por exemplo, distribuir preservativos lá no carnaval, que a gente vai evitar muito mais doenças mais graves que pela questão do coronavírus. É um início de ano complicado. Enchentes em Minas Gerais, assassinatos. Tivemos aqui uma família dizimada. De um problema psicológico, psiquiátrico gravíssimo. Um problema psiquiátrico, né? Olha, certamente. E as pessoas não se cuidam, né? O que o doutor Eduardo achou daquela moça que levou 5 tiros do companheiro na época e deu um beijo na boca em pleno tribunal do júri, perdoando o ex-companheiro? Quer dizer, é tratamento psiquiátrico que está faltando, não é? Acho que sim. Às vezes a gente condena, quer ficar condenando o Poder Judiciário, falando mal da polícia e tudo, mas... não vou falar do caso concreto dessa moça, porque não sei, eu vi as imagens também. Chamam a atenção, realmente. Né? É um negócio chocante, né? É um excesso de desprendimento, né? Vamos dizer assim. Eu estou tendo extremo cuidado com as palavras. Eu sei. Mas que realmente chamam a atenção, chama muita atenção, né? E a gente sabe que a tendência, quando acontece o assassinato, feminicídio, normalmente não aconteceu a primeira agressão, aconteceu várias agressões. Então essa moça mais uma vez, não estou falando sobre o caso concreto. Tem que se cuidar, porque pode acontecer e um dia pode ela ser assassinada, né? Tem que ser cuidado. Nós estamos entrando em fevereiro. Teoricamente, é o nosso último mês de verão. Março ainda é verão. Eu detesto calor, doutor Eduardo. Detesto calor. Mas vamos ter que aguentar verão. Alguma orientação para o nosso telespectador, para as pessoas que nos assistem, sobre verão? O que nós temos que cuidar mais verão? Rio de Janeiro... A água da SEDAI está podre. Aqui, graças a Deus, não estamos com problema de água. Na verdade, o que temos que cuidar nós temos que fazer todos os cuidados gerais, aquilo que a gente aprende no colégio, nos primeiros bancos iniciais. Questão de higiene, pessoal, é muito importante. Querem baixar a incidência de infecção? Lavem as mãos várias vezes ao dia. Quando forem cozinhar os alimentos, cozinhem os alimentos bem. Agora, nesse período de extremo calor, se hidratem bastante, tomem bastante líquidos. Todas as medidas gerais extremamente importantes. Eu sou um cirurgião geral, teoricamente, trabalho em hospitais terciários, mas essas medidas básicas são talvez as questões mais importantes em termos de saúde pública. Eu me preocupo as pessoas na praia comprando lanche de qualquer... Chega a pessoa, é lanche, é sanduíche, não sabe a procedência daquilo. Onde é que é a procedência daquela carne? Pois é. Como é que foi acondicionado aquele material? Será que extremo calor, agora faltou luz? Será que esse material ficou refrigerado durante a noite? Todos os pequenos cuidados
a população tem que ter, porque é isso que representa. Gastroenterite na certa, não né? adianta chegar num hospital extremamente debilitados e achando que vai se fazer milagres. Não. Façam a prevenção. Concordo. Evitem de fumar. Concordo. Façam todos os cuidados gerais, que é o mais importante para a saúde. Façam atividade física. É complicado Isso é muito esse calorão, né? complicado. É muito complicado. Câncer de pele, cuidar do sol. Também cuidar do sol, usem protetor solar. Tem que usar, né? Tem que usar. Eu não sei, é uma questão pessoal, talvez seja a única coisa que no Brasil precisa ser subsidiada pelo governo da protetor solar, Concordo. e não é. Concordo. Principalmente para aqueles agricultores Concordo. de baixa renda, de origem caucasiana lá, que a incidência de câncer de pele é gigantesca aqui, o preço do protetor solar é realmente caro. É caro, eu concordo. Talvez que uma é das caro. poucas coisas que deva ser subsidiada aqui. Mas é uma opinião pessoal minha, né? O coronavírus é da sopa de Sopa de cobra e morcego. cobra e morcego? Parece que foi o caso índice, o primeiro caso foi um indivíduo lá que comprou numa feira dessa que vendia esse tipo de alimentação aí, de couro de cara de cobra, cara de morcego, mas Meu não amigo sei. que nos assiste sempre, o Toninho da Austin, moda masculina, foi na China, O comeu... Toninho da Austin, meu Sim. Fá, trabalha ali no Quinta Avenida. Sim, eu sei. O Toninho foi na China, comeu escorpião, provou tudo aquilo, de mas que coisa horrorosa. Aquilo. Eu tenho horror dessas coisas, eu tenho pavor. Agradeço, eu também. Eu sou um cara bem eclético, né? Eu também, o meu negócio é churrasco. Também. Olha, churrasquinho de picante, churrasquinho de costela, Coisa né? Um boa. entrecô. Doutor Eduardo, vem 2020, vamos ter um novo site no Cremers. Já fiquei sabendo pela Silvia, pela Letícia, que o site está indo bem, a construção do novo site. E os princípios éticos, respeito à autonomia do médico, do paciente, modernização, inovação e agilidade, é por aí? Nós estamos colhendo os primeiros resultados que a gente Concordo. plantou ano passado. Nós estamos Concordo. agora fazendo a colheita. E tanto de questões digitais, que agora é o nosso novo site, esse novo sistema de informática, quanto nas questões materiais, porque nós estamos reformando ali, depois de 20 anos, reformando a nossa frente ali, para atender cada vez melhor a população. Pois é verdade. E até receber melhor ali no nosso anfiteatro. Tudo bem. Vamos agradecendo ao doutor Eduardo Trindade, presidente do Cremers, ele que é uma liderança nossa aqui no Sul importante. Vejam as dicas e vamos acalmar nosso coração em relação ao coronavírus aí. Vamos aguardar, vamos ter calma, não adianta a gente ficar nervoso, é tanto problema, a gente acorda de manhã, os telejornais despejam em cima de nós uma situação devastadora no mundo inteiro, é enchente no Rio, Minas, é coronavírus, Não. mortes, assassinatos. Vamos ter começar a divulgar as coisas boas, né? Concordo. Senão é tanta tragédia no mundo que Concordo. Muito obrigado. nós que agradecemos. Bom 2020. Direto aqui do Cremers para o consumidor RS, Alexandre Appel.